do Senhor, meus amores! Que Deus abençoe seu dia, o seu final de semana que já está quase aí. E eu estou muito feliz de estar aqui mais um dia, falando da palavra de Deus. Essa palavra que transforma, né? A única que nos muda, nos molda, é só a palavra de Deus. Queridos, quem viu meu último devocional vai lembrar que eu falei, né? Quando Pedro e João entraram no templo, ali era colocado todos os dias um homem que nasceu coxo. Ele já tinha mais de 40 anos de idade. E ele estava todos os dias, ele era colocado na porta formosa, no qual era conhecida, para pedir esmolas. E ele pediu esmolas para Pedro e João, perdão. Só que eles ofereceram quem? Jesus, porque eles não tinham nem prata nem ouro, eles tinham algo muito mais valioso. E vocês sabem a história, né? Quem não assistiu, assista meu último devocional, porque hoje é a continuação. Então esse homem, ele foi curado por causa de Jesus. Só que, meus queridos, a gente sabe que o povo ficou atônito, o povo ficou maravilhado, foram todos até Pedro e João. Mas Pedro e João deixaram eles bem claro, dizendo, né? Olha só. Por que fitam os olhos em nós como se pelo próprio poder nosso ou piedade tivéssemos feito o homem andar? Ele deixou o que? Bem claro ali, ele começou a pregar para aquele povo ali, a anunciar quem o único digno, justo, o único que pode salvar a humanidade, Jesus Cristo. E só ali, o número daqueles que estavam crendo, aceitando Jesus, subiu a quase 5.000. Então, meus queridos, eu vou dar uma bem resumida aqui, né? Ainda enquanto eles falavam, pregavam sobre esse Jesus maravilhoso, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre o único que pode salvar, chegou até eles os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, que estavam ressentidos, ou seja, abalados, magoados, com tudo aquilo que Pedro e João estavam anunciando. Tudo aquilo que eles estavam vendo, a multidão estava toda, né, atrás deles. E muitos se convertendo a Jesus. Então, o que eles fizeram, meus queridos? A gente sabe que eles prenderam Pedro e João até o dia seguinte. Porque devido à lei, né, judaica, deixa eu só confirmar se é aqui a lei judaica, meus queridos. Isso. A lei judaica, ela não permitia, né, julgamentos à noite. Então, prenderam eles até no outro dia. No outro dia de manhã, foram lá, né, chamaram eles e questionaram. Na verdade, fizeram uma pergunta. Olha só a ousadia deles. Ali no capítulo 4, versículo 7, no finalzinho. Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Perguntou para Pedro. E Pedro, meus queridos, cheio do Espírito Santo, ele responde: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, ou seja, o coxo, né? Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Meu Deus. Eu deixo aqui para nós uma pergunta, né? Perante os seus inimigos, qual tem sido a sua postura? Qual tem sido? Você tem negado? Você tem decidido sofrer se for preciso? Você tem mudado seus valores por causa da opinião de outros, por causa de outros que não concordam, que querem te enganar? Qual tem sido a sua postura perante os seus inimigos? Eles estavam perante os inimigos deles. Aqui, os maiores inimigos de Jesus. Sabe? E eles foram cheios do Espírito Santo, não negando a verdade. E ali eles aproveitaram e pregaram mais um pouco. Porque Pedro não tinha problema que ele havia sido preso. Não tinha problema que ele sofreria, que eles sofreriam por Jesus, né? E mais pra frente a gente vê que eles vejam a intrepidez de Pedro, de João,
e que, sabendo que eles eram homens iletrados e incultos, eles admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Meu Deus, é Ele que capacita. Quando estamos com Jesus, queridos, podemos ficar tranquilos, é Ele que muda o nosso falar, o nosso agir, mesmo a gente ter estudado ou não. Ele nos capacita e nos dá ousadia e coragem na hora que nós precisamos, principalmente quando estamos frente aos inimigos. Precisamos somente crer, não duvidar, não esmorecer, porque Ele está lutando por nós. Ele está à nossa frente. E aí eles pediram para que Pedro e João dessem um tempo ali, né? Enquanto eles conversavam e decidiram fazer. O que nós vamos fazer com eles? Precisamos decidir algo. E o que eles decidiram então? No versículo 17 do capítulo 4. Para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçamo-los para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Então eles chamaram eles e falaram, né? Ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Qual foi a resposta de Pedro? Pedro e João, na verdade, os dois, lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós, outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois eles ameaçaram eles mais ainda e soltaram eles. E eles foram, né, resumindo aqui, se encontraram com os outros irmãos. Se encontraram com os outros irmãos e louvaram e adoraram a Deus e foram tomados e cheios do Espírito Santo. Eu deixo isso aqui para nós. Me chamou muito a atenção, porque perante os nossos inimigos, o que a gente tem feito? Perante seus inimigos, talvez familiares, pessoas que não concordam com a sua fé, mas o que você tem falado? Você tem dito, tá bom então, não quero mais, você sai da igreja, você nega Jesus, você se esconde, você tem vergonha de falar do teu Deus? Ou você realmente sabe que esse Jesus, Ele morreu na cruz por você e Ele ressuscitou e voltará para te buscar e que Ele é o único que pode te dar a salvação? E por Ele já ter dado a salvação, você sabe que o mínimo é servir, adorar e fazer as coisas para esse Deus, porque você já teve aquilo que você não merecia, a salvação. Essa é a palavra para você que crê em Jesus, para você que entregou sua vida a Ele. Então eu digo, virão inimigos de todos os lados, mas como você tem lidado? Qual tem sido a sua postura? Seja como Pedro e João, eles são os nossos exemplos também, queridos, nossos irmãos, os discípulos verdadeiros, que realmente foram perseguidos, não são como nós, eles foram perseguidos literalmente até o fim. E podemos olhar para eles e dizer que eles foram verdadeiros heróis, discípulos, que mesmo perseguidos, chicoteados, apedrejados, decapitados, não importa qual era a consequência por seguir a Cristo, eles não abandonaram a sua fé. E mesmo em meio às autoridades, em meio aos inimigos, eles não negaram. Permaneceram, não importa o que viesse a acontecer. Então deixe essa breve palavra ao seu coração. Permaneça firme no Senhor, não negue. Mas saiba que Ele é o único que pode te dar a salvação. E Ele está com você perante o inimigo. Tão somente creia e não desista. Pois você, nós, não estamos sozinhos. Que Deus te abençoe.